Ele surgiu como um meteoro, alto, imponente, reflexos rápidos. Muitos acreditavam que ali, nas categorias de base do Flamengo, nascia o novo grande goleiro do futebol brasileiro, Hugo Souza, apelidado de Neneca. Não era apenas mais um jovem da base, ele carregava no corpo e na postura a promessa de um futuro brilhante. Alguns chegaram a dizer que o clube rubro-negro tinha descoberto um herdeiro à altura da tradição de goleiros históricos. Mas o futebol é cruel, promessas não sobrevivem apenas de talento. No mundo da bola, a pressão é implacável, e os erros não são apenas falhas, eles viram sentenças. A trajetória de Hugo Souza começou com um conto de fadas, mas em pouco tempo se transformou em um pesadelo. De titular no Flamengo, ele acabou negociado, e muitos disseram que estava acabado para o futebol em alto nível. Só que o destino não se escreve em linhas retas. Hoje, Hugo é o atual goleiro do Corinthians, e mais do que isso, recentemente foi convocado para a seleção brasileira. Esta é a história de uma reviravolta, a história de como Hugo Souza caiu e de como está se levantando com as luvas firmes e os olhos no futuro. No início, tudo parecia perfeito. Hugo se destacou nas categorias de base do Flamengo, foi convocado para as seleções de base do Brasil. Chamou a atenção pela altura impressionante e pela segurança que transmitia no gol. Sua estreia profissional em 2020 foi marcada por várias circunstâncias. Com Diego Alves afastado por causa da Covid, Hugo foi chamado às pressas para assumir a meta rubro-negra. E o que se viu nos primeiros jogos impressionou. Defesas difíceis, reflexos rápidos, um goleiro que parecia pronto. A torcida vibrou, a imprensa exaltou. Manchetes o chamavam de um novo goleiro do Flamengo. Mas os primeiros ventos contrários vieram rápido e foram implacáveis. Em jogos decisivos do Brasileirão, Hugo começou a falhar com os pés. Saídas de bolas arriscadas se transformaram em presentes para os adversários. Erros graves custaram pontos preciosos. E no futebol, quando o erro vem de um goleiro, ele é definitivo, ele é fatal. A cada falha, a sombra crescia. A cada derrota, a confiança se esvazia. E a torcida que antes o chamava de Neneca com afeto, passou a usar o apelido em tom de ironia. A pressão era insuportável. O Flamengo tinha Diego Alves, tinha Santos e Hugo foi perdendo espaço. O jovem promissor já não era visto como solução, mas como problema. No Maracanã, as vaias se tornaram frequentes. Nas redes sociais, as críticas se transformaram em ataques. O peso do manto rubro-negro esmagava um goleiro que ainda estava em formação. Em 2023, a solução foi a saída. Hugo Souza foi emprestado ao Deportivo de Chaves, em Portugal. Para muitos era um exílio, longe dos holofotes, longe da pressão brasileira. Em terras portuguesas, ele encontrou outro ritmo. Amadureceu, ganhou experiência internacional, enfrentou adversários de peso. Em uma das partidas mais comentadas, Hugo defendeu um pênalti cobrado por Di Maria, lenda argentina que na época defendia o Benfica. A cena correu à imprensa portuguesa. O goleiro brasileiro, desacreditado no Brasil, fechando o gol diante de um dos atacantes mais consagrados do futebol mundial. Aquela defesa não foi apenas uma jogada, foi um recado. Mostrou que Hugo ainda tinha muito a oferecer. Mesmo assim, sua passagem pelo Chaves foi discreta, não brilhou de forma constante, mas adquiriu maturidade, disciplina tática e uma nova visão de jogo. O goleiro que voltou ao Brasil não era o mesmo garoto inseguro que havia deixado o Flamengo. Era alguém calejado, com cicatrizes, mas também com aprendizado. De volta ao Brasil, o Flamengo decidiu. Era hora de negociar em definitivo. O clube já não via espaço para ele. Para muitos seria o fim da linha. Mas foi justamente aí que o destino mudou de rumo. O Corinthians, em busca de renovação após a saída de Cássio, decidiu apostar em Hugo Souza. A notícia gerou controvérsia. Parte da torcida alvinegra não acreditava no potencial dele. As falhas do passado no Flamengo eram lembradas a cada debate. As redes sociais se enchiam de críticas antes mesmo de sua estreia. A pressão parecia que iria recomeçar. Mas Hugo, diferente daquele garoto de 2020, estava pronto. Ele sabia que precisava transformar desconfiança em respeito. E jogo após jogo começou a dar sua resposta. No Corinthians ele viveu grandes noites. Em clássicos contra São Paulo, Santos e Palmeiras, se agigantou no gol. Em partidas de mata-mata, fez defesas que garantiram a sobrevivência do time. Mas nada foi tão marcante quanto a final do Campeonato Paulista, contra o rival, o Palmeiras. No primeiro jogo da final, Hugo Souza brilhou ao defender o pênalti de Estevão, a grande joia palmeirense. Um lance que deu confiança não apenas ao time, mas também à torcida, que começava a enxergá-lo como um herói. E no segundo jogo, na Neoquímica Arena, diante de mais de 45 mil torcedores, veio o momento que mudou sua história. O Corinthians vencia por 1-0, mas o Palmeiras teve a chance de empatar em um pênalti cobrado por Rafael Veiga, um dos batedores mais letais do futebol brasileiro.
O estádio prendeu a respiração, Hugo escolheu o canto certo e voou para espalmar a bola. A defesa histórica garantiu o resultado e o título paulista para o Corinthians. Aquele momento foi simbólico. No mesmo estádio onde já havia sentido o peso das críticas com a camisa do Flamengo, Hugo agora recebia aplausos e cânticos da Fiel. A redenção estava completa. E não para por aí. Suas atuações constantes chamaram a atenção da imprensa. E com a chegada de Carlo Ancelotti ao comando da seleção brasileira, Hugo Souza foi convocado. Para muitos, uma surpresa. Para ele, a confirmação de todo o seu esforço. Toda a dor e toda a resistência valeram a pena. Sua história é uma verdadeira montanha-russa. Um lembrete de que no futebol, como na vida, nada é definitivo. Um jogador pode ser descartado em um lugar, mas se reinventar em outro. Pode ser vilão em uma torcida e herói em outra. Hoje, Hugo Souza é mais do que apenas um goleiro do Corinthians. Ele é o símbolo da resiliência, da persistência e da fé em recomeços. Ele mostra que o fracasso não precisa ser sentença, pode ser apenas aprendizado. No Flamengo ele foi promessa e depois frustração. No Chaves foi aprendizado. No Corinthians é guardião e herói. E na seleção começa a surgir como uma nova possibilidade. A trajetória de Hugo Souza não terminou, pelo contrário, está apenas começando um novo capítulo. E se o passado foi marcado por quedas, o presente é marcado por redenção. O futuro parece cada vez mais brilhante.